Variáveis são espaço na memória onde a gente pode guardar, obter e manipular as informações, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então bora pro vídeo. Bom, essa é a nossa série de introdução à lógica de programação e hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto chamado variáveis. Um assunto muito importante da gente entender. E o que são variáveis? As variáveis, elas são espaços na memória para a gente armazenar e também manipular informações, dados. Então a gente pode fazer uma analogia aqui de variáveis como gavetas. Sabe, lugares onde a gente guarda coisas, onde a gente pode depois obter aquilo que a gente guardou, a gente pode manipular. Então, variáveis são espaços na memória onde a gente pode armazenar e guardar, depois a gente pode manipular informações. Então, dentro desse conceito, queria dar um exemplo aqui de esse quadrado aqui seria como se fosse uma variável. Nós temos aqui esse espaço, que eu dei o nome aqui de A. Então nós temos esse espaço A aqui. E falei que essa variável A tem o valor de 10. Temos também uma outra variável aqui B, que também tem o valor de 10. Então eu guardando esses valores nessas variáveis, tanto a variável A como a variável B, eu posso manipular, posso inclusive, como aqui no exemplo, fazer uma operação matemática de soma. Então quando eu pego A, que vale 10, mais B, que também vale 10, eu tenho um resultado de 20. E eu estou fazendo o quê? Guardando o resultado de A mais B em C. Então A vale 10, B também vale 10. Quando eu somo esses dois, eu estou colocando o resultado dessa soma na variável C. Então as variáveis, elas são gavetas, vamos dizer assim, onde a gente pode colocar informações e também pode manipular essas informações. E as variáveis, elas têm tipos de dados. E os tipos de dados são basicamente esses aqui. Nós temos variáveis do tipo string, que são variáveis do tipo de texto, ou seja, são espaços na memória onde a gente guarda texto. Por exemplo, se a gente precisar armazenar o dado de um nome, por exemplo, a gente vai guardar numa variável do tipo string, que é onde a gente armazena textos. Nós temos variáveis do tipo numbers, que são variáveis do tipo numéricos. E aqui a gente tem algumas subdivisões. Nós temos números inteiros, que nós chamamos de int, e temos também número com casas decimais, que são variáveis do tipo float e double. Nós temos também tipos de dados booleanos, que são tipos de dados que trabalham com verdadeiro ou falso, true ou false. E temos também arrays, que seriam listas. Temos também outros tipos, eu vou citar só esses. Nós temos tipos de objetos, de funções, temos também tipagens dinâmicas. Para a gente entender aqui de uma forma bem simples, seria isso. Variáveis são espaços na memória onde a gente pode guardar, obter e manipular informações, e nós temos os tipos de dados desses locais. Nós temos strings, que são textos, números, nós temos verdadeiro e falso, e temos também lista. Separei aqui um exemplo, eu vou usar aqui como um exemplo em JavaScript prático de como que funcionam as variáveis em JavaScript. Então aqui nós temos na linha número 1 a declaração de uma variável, que é o exemplo que nós usamos, de A mais B. Eu estou falando aqui var. Essa daqui é uma forma de declarar variável em JavaScript, tá bom? Então eu coloquei aqui var A. Esse daqui é o nome da minha variável. Então var A é igual a 10. Então nesse trecho de código aqui eu estou alocando um espaço na memória chamado de A e estou atribuindo aqui um valor a A, que é o valor de 10. Então A é igual a 10. O mesmo conceito aqui, B é igual a 10. E eu estou declarando aqui uma terceira variável, que seguindo aquele exemplo que a gente já deu, uma terceira variável C. E o que C é? C é igual a mais B, 10 mais 10, ou seja, né? E aqui eu estou dando um comando de console log, que seria para aparecer uma mensagem aqui embaixo. Então eu vou executar esse programinha aqui, para nós vermos a coisa acontecendo. Então eu declarei a variável A e disse que A vale 10, então se eu passar o mouse aqui em cima de A, vai me aparecer que ele vale 10. A mesma coisa para B, B também vale 10. E aí eu estou fazendo aqui uma conta. Então A, que é 10, mais B, que também é 10, vai ser o resultado que vai estar em C. Quando eu passo por essa linha, ele pega o resultado de A mais B, que é igual a 20. E eu estou dando uma mensagem aqui, o resultado de C é 20. E essa mensagem aparece aqui para mim no meu console. Então você percebe que as variáveis são espaços onde eu
aloco uma informação e eu posso manipular essa informação. Eu somei aqui, fiz uma soma usando essas variáveis, criei uma outra variável para mim colocar o resultado dessa soma aqui. E vocês lembram que eu comentei com vocês sobre os tipos de dados? Então nós falamos que string do tipo texto. Então eu declarei aqui em um outro exemplo uma variável chamada nome underline canal. E aqui vai algumas observações. O nome da variável pode ser o nome que você quiser, mas existem algumas regras. Você, por exemplo, não pode deixar espaço no nome dela. Tá vendo que ele tá dando um erro aqui? Também não é recomendado você colocar caracteres especiais, colocar acentuação. Isso não é uma boa prática. Então o ideal nesse caso aqui, que a gente quer dar um nome de uma variável com duas palavras, seria a primeira letra da palavra ser em maiúscula, ou eu usar como está usando um underline. Eu estou declarando aqui um espaço na memória chamada nome do canal, recebe, como é uma string, como é um texto, o nome do nosso canal, DevTrue, eu preciso passar isso entre aspas simples. Essa variável agora tem esse valor aqui de DevTrue. Eu vou executar esse código aqui para a gente ir vendo já acontecer. Outra coisa importante que a gente pode observar nesse código aqui é essa linha aqui que está em verde, que começam com duas barras. Isso daqui a gente chama de comentário. Quando o sistema passa por aqui e ele percebe que tem essas duas barras, ele ignora essa linha. Isso daqui serve para a gente escrever algo, colocar um comentário, uma descrição sobre o nosso código. Eu coloquei aqui que isso daqui é uma string. Então quando a gente passa por aqui, a gente percebe que agora a variável nome canal tem esse valor que eu setei aqui. Um outro tipo que nós falamos são os tipos de números inteiros. Então eu coloquei aqui var, declarando uma variável chamada ano-lancamento, porque eu não coloco os caracteres especiais, não coloco C cedilha aqui, recebe 2020, nós lançamos esse canal em 2020. Então separei um espaço na memória para me colocar o ano de lançamento. Aqui eu tenho um outro exemplo de variável com casas decimais, que seria do tipo float. Então eu coloquei aqui, ó, o valor para se inscrever no canal é 0, e como ele tem casas decimais, né, então ela é uma variável do tipo float. Nós temos outro tipo também que eu apresentei para vocês, foi o do tipo verdadeiro ou falso, tipo booleano. Então eu coloquei aqui, a var gostou recebe true, que é verdadeiro. Gostou? Sim. E um outro tipo também é a lista. A gente pode perceber que aqui nós temos uma lista de string. Você podia ter uma lista de vários tipos. Uma lista de números inteiros, uma lista de float, uma lista de números, enfim. Nesse caso aqui eu falei que a var lista é uma lista de string. Como é que eu sei que é uma string? Porque são textos, são 3 palavras que eu tenho aqui, são 3 textos. Então quando eu passo por aqui, você percebe que ela assumiu 3 dados, porque ela é uma lista, então ela tem 3 itens dentro dessa lista. E por último, eu coloquei aqui um console para aparecer aqui uma mensagenzinha. Nome do canal, o lançamento, quanto custa para se inscrever, se você gostou, e para aparecer essa lista aqui também. Então quando nós passamos por essa linha, você percebe que aparece aqui no meu console, canal DevTrue. Você percebe que eu coloquei aqui a referência nome canal. E o que apareceu aqui foi o valor dela, e não o nome dela. Não apareceu aqui canal e nome canal. Não, apareceu canal DevTrue, porque aqui é o valor que está nessa variável DevTrue, porque eu setei esse valor aqui em cima. Esse daqui é um exemplo dos tipos de dados dessas variáveis. Então hoje nós falamos um pouco sobre o conceito de variáveis, que são espaços na memória onde a gente pode guardar informações, recuperar e podemos também manipular as informações. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, comente, tá bom? E um grande abraço, até o próximo vídeo.